Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, o último dia do mês. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete: emenda parlamentar. Flávio Dino pressionou o Congresso por acordo ao mencionar mais de 80 inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre essas emendas parlamentares. O número exato de investigações é desconhecido, porque casos são sigilosos e estão sob relatoria de diferentes ministros do tribunal. Outra matéria sobre o assunto: ministro vota para manter decisão que liberou parte das emendas parlamentares. E o que é que a Folha de São Paulo pensa desse assunto? E quando ela pensa, ela externa a sua opinião por meio dos editoriais. E a Folha pensa assim: acordo entre emendas é um avanço e ajuda a diminuir atritos entre os poderes. Ainda na área de política, o governo Lula avalia cortes de impostos de importação de trigo e de óleo de cozinha para barrar alta de preços. Ainda na política, o ministro Alexandre de Moraes afirma que a rede Rumble, a rede social de vídeos norte-americana, desrespeita a soberania brasileira e também de vários países, mas só cita o caso do X, do ex-Twitter, o antigo Twitter. O Itamaraty consultou o ministro Alexandre de Moraes antes de publicar ontem a nota rebatendo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Gilmar Mendes, que é o ministro decano do STF, minimiza o embate entre Estados Unidos e Alexandre de Moraes e diz que o STF não é afetado nesse conflito. No carrossel de imagens, aqui na capa da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre a derrota do Botafogo ontem. Botafogo perde o título da Recopa para o Racing e vê crise aumentar. O time carioca volta a perder para os argentinos e acumula decepções na temporada. Ele perdeu por 2-0 para o time argentino. Orações por Francisco. Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebe projeção com imagem do Pontífice, como vocês podem ver aqui na foto. O Papa segue internado, o estado de saúde é grave, mas continua complexo, afirma o Vaticano. E o Papa cura de uma pneumonia nos 2 pulmões. E na última foto é sobre o carnaval na Bahia, que começou ontem, com vaias a cantora Cláudia Leite, chuva e Carlinhos Brau. Carnaval de Salvador começou nesta quinta-feira, com celebração aos 40 anos da Axé Music. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas interrompe uma obra depois de gasto de 37 milhões e pressiona secretária do partido dele, do Partido Republicanos. Perdido na folia, buscador da Folha de São Paulo mostra blocos de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Pix por aproximação começa hoje, sexta-feira. Clientes da Apple ficam de fora. O CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, divulga hoje às 10 horas os resultados finais. Veja como consultar. Matéria aqui da Folha de São Paulo. Pesadelo americano é assunto internacional. Número de pedidos de refúgio no México aumenta e inclusão de imigrantes vira novo desafio. Requisitar proteção na parte mexicana é uma opção após bloqueio de solicitações de asilo. Excluídos do clima em Belém do Pará, com previsão de demolição de casas, a COP30, que é a Conferência Internacional do Clima, causa tensão entre população da periferia de Belém. Milhares de ribeirinhos estão em risco por erosão e assoreamento de rios. Na área de cultura, só a produção para fazer o filme brasileiro Ainda Estou Aqui custou 45 milhões de reais. Mas a campanha publicitária pelo Oscar tem valor incalculável. Onde assistiu ao prêmio no domingo, dia 2? A Folha de São Paulo mostra. E ainda tem um podcast que fala das chances do Brasil ganhar alguma estatueta. E esse filme está disputando 3 categorias: melhor atriz, melhor filme e melhor filme estrangeiro. Nos Estados Unidos, a justiça do ELA proíbe o governo de Donald Trump de demitir em massa funcionários públicos, como quer o secretário Elon Musk. Musk sugere aumentar salários de políticos em meio a corte de gastos do funcionalismo. Agora uma matéria vindo da Ásia. Cifra de nascimentos tem queda no Japão pelo 9º ano consecutivo, mas volta a crescer na Coreia do Sul. A diminuição da população prossegue nos 2 países e escancara pouco efeito de incentivos. Astronomia. Alinhamento de planetas raro se formará no céu e poderá ser visto no começo da noite de hoje. Próxima vez que este fenômeno ocorrerá deve ser somente no dia 19 de maio de 2161. Matérias aqui sobre o Alalaô, sobre o carnaval. Começa hoje. Desfiles de São Paulo celebram Cazuza, o cantor Cazuza e o ator Zé Celso em meio à fé, diversidade e raízes africanas. Linhas de metrô e trem funcionarão 24 horas de sexta a segunda-feira em São Paulo. Racismo. Integrantes de bloco do interior de Minas Gerais volta a usar blackface. Mônica Bergamo escreve na sua coluna: prefeito faz ameaça e Sebastião Salgado sai em defesa de escola de samba que homenageou o MST, o movimento dos sem terra. Alimentação. Vai curtir os blocos de rua? Saiba como se manter saudável. O trânsito. Vai pegar a estrada para fora de São Paulo? Conheça os horários de maior movimento. E uma dúvida: carnaval é feriado? Veja quais os direitos dos trabalhadores.
E ainda uma matéria sobre as beldades que vão desfilar neste carnaval, que hoje chama de celebridades. Laser e ondas eletromagnéticas. Rainhas de bateria investem em recursos com aspecto natural. Fernanda Torres e a aparição de Cristo se destacam entre fantasias. Ainda na capa do jornal Folha de São Paulo, no caderno Economia, nós temos matéria dizendo que demissão por atraso no FGTS e comissão em vendas canceladas. Veja temas da Justiça Trabalhista. Mudanças devem agilizar tramitação de processos, evitando decisões conflitantes. No Folha Jus, que é o Folha Justiça, a matéria chamada de capa é Lei da Igualdade Salarial ainda é questionada na Justiça e o STF não tem data para o julgamento. Legislação obriga entrega de 2 relatórios no ano. O prazo vence nesta sexta-feira, dia 28, o último dia do mês de fevereiro. Ainda na Folha Jus, temos uma matéria dizendo que o Banco Itaú, faz alerta à Justiça sobre tentativa de seu ex-diretor vender um imóvel por 10 milhões de reais. Acusado de gestão abusiva e desvio de poder, Alexandre Broedel anunciou a venda desta mansão em São Paulo. Na política, a única chamada de capa é dizendo que o deputado federal por São Paulo, Guilherme Derrite, que hoje ele está licenciado do mandato para ser secretário de Segurança Pública de São Paulo, troca o PL de Bolsonaro, o Partido Liberal, para se filiar ao PP, ao Partido Progressista de Ciro Nogueira, senador do Piauí. Isso de olho na eleição de 2026, do próximo ano, mas mantém sigilo dessa troca de partido, uma coisa debaixo dos panos. Após desgastes, o secretário de Segurança assina essa filiação, mas espera que o governador Tarcísio para definir o seu futuro, se candidata novamente a deputado federal ou vai para Senado, mas com certeza, antes de mudar de partido, sair do Partido Liberal para o PP, Partido Progressista, com certeza ele consultou o seu chefe, que é o governador de São Paulo. E o governador de São Paulo é filiado ao Republicanos. No Guia Folha de hoje, tem matérias sobre gastronomia. A primeira é sobre bares. Veja 38 drinks refrescantes com ou sem álcool para o carnaval. O chamado mixologistas propõe receitas criativas e leves para quem quer algo além do gin e da água tônica. Passeios para quem não quer curtir o carnaval lá em São Paulo. Peça sobre a luta das mulheres, peça de teatro sobre a luta das mulheres e mostra exposição sobre povos amazônicos, são passeios gratuitos em São Paulo nesse período momino. Tem uma matéria também sobre gastronomia, como evitar os erros mais comuns na hora de fazer um churrasco. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E toda sexta-feira, o Estadão
traz dicas de cinema, de shows, de gastronomia e lazer para o final de semana em São Paulo. Na dica de cinema, a matéria do Estadão é mostrando onde vê os candidatos a melhor filme neste que está na relação. O Oscar vai ser domingo, a entrega, a premiação. E o filme O Reformatório Níquel é o último entre os 10 na categoria, é o último a chegar no Brasil, está estreando e é uma oportunidade para ir às salas de cinema para ver o Reformatório Níquel, que está na relação dos candidatos ao Oscar. Na festa do Carnaval, a dica do Estadão é dizendo que alegorias e adereços apostos para o primeiro dia de desfiles em São Paulo. E na área de livraria, de livros, o Estadão traz uma matéria que abriu uma nova opção em São Paulo. É uma livraria especializada em livros. Livros falando sobre livros. É uma nova opção lá em São Paulo. A foto de destaque na capa do Estadão é essa foto, o presidente Lula todo sorridente, o governador Tarcísio, ele que é bolsonarista, cumprimentando aqui o presidente. E esse evento, que foi o anúncio de um edital para construir um túnel lá em São Paulo, o que mais chamou a atenção foi o gesto político, do que mesmo uma obra importante, que é uma obra de 6 bilhões de reais. Diz assim essa foto, que é replicada, como vamos ver adiante, esta foto é replicada em outros jornais. Diz assim: o Lula, nessa solenidade, lá nessa cerimônia, disse o seguinte: tem gente que não gosta de vê-lo ao meu lado, disse Lula ao lado do governador Tarcísio. O presidente da República e o governador de São Paulo dividiram lá no Porto de Santos palco no lançamento do edital para a construção do túnel que ligará a cidade de Santos à cidade de Guarujá. O investimento é de 6 bilhões de reais e esta obra será construída pelo governo do estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, por conta dessa aproximação entre o governador e o presidente da República, foi hostilizado nas redes sociais. Porque, como Lula disse lá na solenidade, tem gente do PT que não quer ver o Lula próximo de Tarcísio, e diz que tem gente do lado do Tarcísio que não quer ver o governador ao lado do presidente. Na área internacional, é uma investigação de um mistério. O mistério que cerca a morte do ator Gene Hackman e sua mulher, a pianista, e também o cachorro da família. Ganhador de 2 Oscars, o ator tinha 95 anos, morreu em casa. Foi encontrado em casa os corpos dele, da mulher e do cachorro. Não havia sinal de violência e também não havia sinal de vazamento de gás. Ainda na área internacional, mas no caderno de Economia e Negócios, Donald Trump diz que vai retomar tarifaço a Canadá e também ao México
e vai taxar mais os produtos da China. Taxas de 25% para o México e para o Canadá e tarifa extra mais 10% acima para os produtos da China e, segundo o governo dos Estados Unidos, devem vigorar a partir do dia 4 de março. Mas a manchete de hoje do jornal O Estado de São Paulo é sobre a queda no preço da Petrobras. Decepção com resultados. O valor da Petrobras cai 24,7 bilhões de reais após o relato ontem de que a estatal teve um prejuízo ano passado de 17 bilhões de reais. E o mercado reagiu. A Petrobras perdeu 24,7 bilhões de reais em valor de mercado, após o prejuízo de 17 bilhões de reais no quarto trimestre de 2024, ante o lucro de 31 bilhões de reais no mesmo período de 2023. As ações ON da companhia, que esse acionista ON tem direito a voto, caíram 5,56%, enquanto os papéis PN sem direito a voto tiveram queda de 3,53%. O anúncio de dividendos de 9,1 bilhões de reais, aquém do esperado pelo mercado, também contribuiu para a desvalorização das ações, que só não caíram mais por causa da alta do preço internacional do petróleo. A presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, classificou o resultado como revés puramente contábil, atribuído por ela à valorização do dólar no fim de 2024 e também à antecipação de investimentos. A ministra Marina Silva declara emergência contra incêndios, o que permite o Ministério fazer mais gasto. A decisão da ministra do Meio Ambiente viabiliza contratação emergencial de brigadistas e orienta ações de prevenção contra base de dados. Uma frase dita ontem no início da sessão do STF, do Supremo Tribunal Federal, dita pelo Alexandre de Moraes. Deixamos de ser colônia no dia 7 de setembro de 1822. E esta data a gente aprende ainda no ginásio, no dia 7 de setembro de 1822, foi o grito da independência do Brasil, diz a história, pelo Dom Pedro. Independência ou morte, foi o grito de Dom Pedro, cortando as relações de dependência com Portugal. E na sessão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes citou esta data, reagindo à manifestação do Departamento de Estado americano, que criticou o bloqueio de redes sociais no Brasil, a rede social Rumble de vídeos. E a resposta do Alexandre de Moraes foi essa: deixamos de ser colônia no dia 7 de setembro de 1822. Uma frase de efeito que é chamada hoje nos principais jornais do país. Agora vamos para o Rio de Janeiro, terra do carnaval, saber aqui das manchetes do jornal O Globo. No alto da capa, a chamada é para a matéria futebol. Campeonato Recopa. O time Racing da Argentina
conquista o título ao derrotar o time do Botafogo, que anuncia o português Renato Paiva como o novo técnico do time. Carnaval 2025 é a foto de destaque no alto da capa do jornal Globo e diz o seguinte: folia nas ruas e na avenida, com diversos blocos nas ruas e o desfile da Série Ouro esta noite na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo. O carnaval se antecipa ao calendário oficial e finca o pé de vez na cidade carioca. Primeira escola de samba ligada a um clube de futebol a pisar na avenida é a Botafogo Samba Clube, que abre a festa deste ano. Outra matéria sobre o carnaval. O jornal O Globo traz um guia para curtir os blocos sem comprometer a saúde. Especialistas ouvidos pelo jornal sugerem dietas, ensinam como identificar desidratação e mostram como agir em caso de intoxicação alcoólica. Atração da Sapucaí, os artistas e experiências do camarote Quem o Globo. E ainda Ruth de Aquino escreve um artigo dizendo: do carnaval já fugi, eu estou nas montanhas. Tem gente que não gosta de carnaval, mas tem passeio e opção para todo mundo. A manchete do jornal é o mesmo assunto da manchete do Estadão. É a queda no preço da Petrobras. Causa e efeito, diz a manchete. Lucro menor derruba ações da Petrobras, que prevê acelerar investimentos. A queda de 70% no lucro da Petrobras em 2024, divulgada na noite de quarta-feira, e foi a manchete dos jornais de ontem, refletiu numa desvalorização de 5,5% das ações da companhia na Bolsa de Valores. O resultado repercutiu mal no mercado, também porque os dividendos distribuídos aos acionistas ficaram em patamar bem inferior às projeções. Analistas do mercado resumiram o resultado como um sinal de preocupação e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avaliou que o caminho para reverter o quadro é elevar o mais rapidamente possível a produção de petróleo. Para isso, disse, foram antecipados investimentos, o que contribuiu para esse balanço frustrante. Mas o mais prejudicado mesmo são os acionistas, que pegam o seu dinheiro e investem, compra ações da Petrobras na Bolsa de Valores. No assunto meio ambiente, a área técnica do IBAMA recomenda negar aval a pesquisas por petróleo na margem equatorial, mais especificamente na foz do rio Amazonas. O parecer de técnicos do IBAMA sugere que o órgão negue o aval a pedido da Petrobras para pesquisar possível exploração de petróleo na região. A posição final do IBAMA será dada pelo seu presidente. O presidente Lula, por outro lado, já se manifestou a favor da exploração e cobrou a liberação desse relatório de impacto ambiental favorável à exploração de petróleo, porque, segundo Lula, vai ser o dinheiro do petróleo que vai financiar a exploração das energias renováveis.
Também é destaque na capa do jornal o Globo, no menor tamanho, a foto do presidente Lula com seu adversário político, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E a matéria, a chamada de capa embaixo desta foto diz: governadores têm aprovação maior que a de Lula, diz pesquisa do Instituto Quest. Chefes do executivo dos 8 estados pesquisados têm avaliação da gestão superior à do presidente. Em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que ontem esteve com o presidente no lançamento de uma obra conjunta, União e Estado entre os dois governos, Tarcísio tem 61% de aprovação e é candidato favorito à reeleição. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro tem avaliação negativa maior que a positiva. E o Eduardo Paes, prefeito do Rio, lidera pesquisa para sucessão no governo do estado do Rio de Janeiro. Ele deverá ser candidato a governador para derrotar o Cláudio Castro, que é inimigo dele, inimigo político. O Eduardo Paes hoje é filiado ao PSD do Gilberto Kassab. Os partidos do Centrão no Congresso Nacional tentam evitar que o PT, o Partido dos Trabalhadores, faça o sucessor de Alexandre Padilha no Ministério da Articulação Política. Isso porque no dia 6 de março, o Alexandre Padilha estará sendo empossado no Ministério da Saúde, porque Nízia Trindade já foi exonerada pelo presidente Lula. E diz assim a chamada para essa matéria na área de política: partidos do Centrão que têm ministros no governo Lula se articulam para que o futuro chefe da articulação política do governo não seja um petista. Mas, segundo o jornal o Globo, a deputada federal Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, está cotada para ser a ministra da Articulação Política. Na área internacional, 2 matérias. A primeira é dizendo que Israel, o país, admite ter subestimado o grupo terrorista Hamas, lá na faixa de Gaza, antes de ato terrorista. Investigação do exército do país aponta falhas na segurança e vê fracasso total na resposta imediata ao ataque. E o ataque foi uma festa rave na fronteira entre faixa de Gaza e Israel. O pessoal do Hamas atacou e só nesse ataque 1.000 e tantas pessoas foram mortas. E a outra chamada de capa é uma homenagem póstuma que o jornal o Globo faz ao ator Gene Hackman, um ator de destaque em todos os papéis que atuou. O astro brilhou em personagens diversos no cinema. A polícia está investigando a causa da sua morte, ele tinha 95 anos, da mulher e do cachorro da família. Os 3 corpos foram encontrados dentro da casa. Esta foto aqui parece uma caatinga, né? Parece o sertão, mas não é não. Isso é no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É a seca no Rio de Janeiro, muito calor.
estiagem recorde no Rio. Pela primeira vez em um mês, mês de fevereiro, a cidade registrou menos de 1 milímetro de chuva. Vegetação, como a do Jardim Botânico, sofre as consequências. Agora nós vamos para Brasília, Distrito Federal, apresentar para os senhores e as senhoras as matérias do Correio Brasiliense. E no alto da capa, a chamada é para a morte de Gene Hackman. Cinema se despede do ator às vésperas da cerimônia do Oscar, que acontece domingo, dia 2. O mundo da sétima arte perdeu um dos seus grandes nomes. O ator de 95 anos e a mulher dele, a pianista Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na casa onde moravam. E em Brasília, lá na Catedral, orações para o Papa Francisco. Centenas de fiéis participaram ontem na Catedral de Brasília de uma missa, rezando pela recuperação da saúde do Sumo Pontífice. E a manchete do Correio Brasiliense é para a frase dita ontem pelo ministro Alexandre de Moraes numa sessão do Supremo. Brasil não é colônia, diz Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. Em queda de braço com autoridades norte-americanas para bloquear no Brasil a rede social Rumble, o ministro Alexandre de Moraes subiu o tom. Abre aspas. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Fecha aspas, disse Alexandre de Moraes. O magistrado ganhou apoio público de colegas do Supremo, como o presidente Luiz Roberto Barroso, como o decano da Casa, o ministro Gilmar Mendes, e como o ministro Flávio Dino. A decisão de Moraes contra a plataforma Rumble, que é uma plataforma de vídeos, foi considerada como censura pelo governo Trump. E esta plataforma entrou ontem na Justiça Americana, acusando Alexandre de Moraes de ser censurador. Esta charge, esta pintura aqui da Praça dos Três Poderes, com o símbolo do Candango de São Paulo, essa escultura fica lá na Praça dos Três Poderes, onde fica também o Pavilhão Nacional, que é a bandeira nacional. É para ilustrar, dizendo que Maratona da Alegria, que o Carnaval começou em Brasília. Brasília vai cair no samba, e no frevo, e no axé, e no maracatu, e até no rock. É a capital de todos os brasileiros e ritmos. Até a próxima quarta-feira, a cidade está sob domínio do Carnaval, com os blocos que fazem a festa nas ruas e devem arrastar mais de 2 milhões de pessoas. A música e dança também nos clubes, bares e casas de festa. Vista a fantasia e caia na folia. É a dica da chamada de capa do jornal Correio Brasiliense, que é muito mais um incentivo, porque na verdade o carnaval em Brasília é fraco, porque os políticos correm todos para os seus estados. O que é de assessor, de servidor que trabalha ali nos três poderes, correm todos para os seus estados, ou então para o litoral brasileiro. Brasília fica mesmo só os que não podem sair de lá. Mas o jornal Correio faz toda essa movimentação, essa euforia,
para incentivar a festa momina na capital da República. O jornal também traz sempre na sua capa a violência cotidiana lá no Distrito Federal. E mais uma vez, a chamada de capa é sobre esse assunto: cerco a feminicidas. Justiça do Distrito Federal é a pioneira na aplicação de penas mais duras contra assassino de mulheres, como prevê a lei. Daniel da Silva foi condenado a 43 anos de prisão por matar a ex-companheira Maria Maianara. Isso foi no ano passado lá em Samambaia. E esse homicida, Daniel da Silva, foi o primeiro a ser julgado nessa nova lei mais dura. Por isso que a condenação dele chegou a 43 anos de prisão. Caso Ana Rosa, perícia vê mais brutalidade. Primeiras análises indicam que a motorista de aplicativo deve ter sido estrangulada antes de ser esfaqueada e morrer, lá na cidade de Cruzeiro. O assassino, Antônio Ailton, pode responder por feminicídio. O Marcelo Max, filho da vítima, falou ao Correio Brasiliense: a família está despedaçada, disse ele para o jornal. Sobre a folia momina, o Correio Brasiliense foi ouvir um médico no podcast CB Saúde. Diz assim: cuidados para curtir as festas. Vai cair na folia? No CB Saúde, no CB.Saúde, o médico Davidson Mundim dá dicas para manter a saúde e aproveitar cada momento da folia. Drones vão reforçar a segurança lá na esplanada dos ministérios. Aqui o palco já está montado. Esplanada terá estrutura e palco para carnaval deste ano. Foliões têm passagem de graça nos transportes. O governador Ibanez Rocha mandando não cobrar o transporte para ver se incentiva o folião a ir lá para a esplanada para brincar. Até a passagem é de graça lá em Brasília. Agora vamos para o jornal cearense O Povo. No alto da capa, o assunto também é carnaval. Carnaval no Ceará tem diferentes formas de folia, na Serra, no Sertão e no Litoral. E dentro das páginas internas do jornal são 2 páginas mostrando todo o roteiro de festas na Serra, no Sertão e no Litoral do Ceará. Pelo segundo dia consecutivo, o jornal O Povo traz como manchete a área policial, a área de insegurança no Ceará. E a manchete de hoje diz: ação de facção deixa empresas sem internet no complexo do Pecém, lá no complexo portuário do Pecém, que fica no município de São Gonçalo do Amarante, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Pois lá, equipamentos de provedores de internet foram destruídos e 90% dos usuários em um dos principais polos econômicos do estado ficaram com falhas na conexão de internet. O governo do estado diz que o caso está sendo investigado. Empresas relatam ameaças ao cinturão digital. E o vídeo que é postado pela imprensa e nas redes sociais é mostrando um grupo com a cabeça escondida, com máscaras e destruindo os equipamentos de provedores de internet.
Isso porque eles cobram uma propina. Se não pagar a essa milícia, eles quebram o equipamento, vão lá de madrugada e quebram, invadem a propriedade privada e quebram o equipamento. Essa foto de destaque na capa do jornal Povo, nessa véspera de carnaval, é para uma atividade de paciência. É dizendo que resgate da memória. Alunos de escola de artes atuam no restauro de esculturas sacras antigas. E aqui, esta jovem recuperando a imagem antiga de Jesus Cristo. É também chamada de capa, ainda agora na editoria de política, é dizendo que a cidade de Juazeiro do Norte completou 200 mil eleitores e poderá ter segundo turno na próxima eleição municipal. Esta informação foi divulgada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, cujo presidente, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, é filho de Juazeiro do Norte. Na área de cidades, a chamada de capa é dizendo que Fortaleza, a capital, registra a segunda maior média de chuvas do Ceará neste mês de fevereiro. E hoje, o último dia de fevereiro, está chovendo aqui em Fortaleza. No caderno Comes e Bebes de hoje, do Jornal Povo, a dica, olha aqui é o prato. Olha aqui uma porção de camarão. É uma dica do jornal, dizendo que em tempos de carnaval, petiscos generosos são uma boa pedida para dividir na folia. E mostra os pratos e aonde o folião pode encontrar esses pratinhos de camarão e outras iguarias. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, 3 chamadas sobre o mesmo assunto, o Oscar 2025. Primeira chamada, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, concorre ao prêmio no domingo em 3 categorias: melhor atriz, melhor filme e melhor filme estrangeiro. Segundo, o Ami Labaki escreve: a cerimônia deste ano vai deixar muitos na ponta da poltrona. Significa essa expressão, vão ficar nervosos. E terceira chamada para o Oscar, a atriz Isabela Rossellini disputa sua primeira estatueta como melhor atriz coadjuvante. E a foto dessa atriz aqui vestida de freira. E ela atua no filme, a Isabela Rossellini, ela atua no filme Enclave, que é um filme sobre a escolha, os bastidores da escolha de um Papa lá no Vaticano. Manchete do Valor Econômico desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Emissões externas no primeiro bimestre alcançam 10,4 bilhões de dólares, metade de todo o volume de emissões externas do ano passado. Só em 2 meses já vai metade do volume todo do ano passado. Diz assim o texto da manchete:
O volume de emissões brasileiras no exterior no primeiro bimestre deste ano, quer dizer, janeiro e fevereiro, já soma metade do que foi levantado em todo o ano passado. Numa corrida para acessar o mercado de dívida americano, as captações de 9 empresas e bancos e uma do Tesouro Nacional alcançaram 10,4 bilhões de dólares nos dois primeiros meses do ano. A projeção é que o volume neste ano de 2025 possa chegar a 30 bilhões de dólares, além de taxas que se mostraram atrativas aos emissores de dívida, com uma razoável normalização dos mercados após a posse de Donald Trump. O movimento também reflete a maior seletividade no mercado local depois de um período recorde para as emissões de renda fixa e de aperto nas taxas. Portanto, está ficando mais fácil captar dólar lá fora do que mesmo aqui dentro do Brasil. Donald Trump anuncia tarifa adicional de 10% para os produtos chineses. Inflação de alimentos, um problema sem soluções fáceis. É também destaque na capa do Valor Econômico a foto do presidente Lula e do seu rival político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aqui os dois conversando. Dizem assim a legenda da foto: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, possíveis oponentes na eleição ao Planalto em 2026, estiveram juntos ontem no lançamento do edital da obra do túnel Santos-Guarujá, que contará com recursos da União e do Estado em partes iguais. Abre aspas. Hoje é o dia da vitória do entendimento e de que é possível sentarmos à mesa. Fecha aspas, disse o governador. Abre aspas novamente para citar uma frase de Lula nesta cerimônia. Para quem não gosta que eu e o Tarcísio estejamos juntos, saibam que almoçamos na semana passada. Fecha aspas, disse Lula no meio da cerimônia, lá em São Paulo, foi na cidade de Santos, lá no Porto de Santos, e Tarcísio agradeceu ao presidente por colocar o túnel como prioridade do PAC. E por conta dessa cena política, o governador Tarcísio foi hostilizado nas redes sociais. IBAMA e Petrobras têm novo embate sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Isso porque os técnicos do IBAMA emitiram um relatório orientando que o órgão não dê aval para a exploração de petróleo lá na foz do rio Amazonas. O PIX, por aproximação, começa hoje, deve facilitar as transações comerciais. Brasil deixou de ser colônia em 1822, diz Alexandre de Moraes, e o assunto também é chamada de capa do jornal Valor Econômico. Esta foto é do Pretinho da Serrinha, ele que é sambista. Aos 46 anos, o Pretinho da Serrinha dá uma entrevista aqui ao Valor Econômico e dizendo ele que está em todas, desde o show da Madonna, em que dirigiu a bateria do show, ao prêmio da música brasileira, em que venceu na categoria lançamento. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, Edson, eu começo pela coluna do Estadão, e a nota principal diz o seguinte:
Lula impopular. Tripé da rejeição explica derretimento da aprovação do presidente. A popularidade do governo Lula derrete em todo o país e a reprovação da gestão petista já passa de 60% em pelo menos 6 estados, de acordo com a pesquisa do Instituto Quest, divulgada esta semana. E por mais que o presidente Lula e seus asseclas tentem apontar culpados ou eventos isolados, o fato é que o chefe do executivo já estabeleceu um tripé de rejeição ao longo dos últimos 2 anos, até amargar esse resultado. Os 3 fatores que empurram o governo ladeira abaixo são apontados por integrantes da própria base aliada de Lula. Primeiro, erros na economia, apatia política e desconexão com a vida real do brasileiro. A coluna ouviu líderes governistas, ministros e ex-ministros, magistrados e presidentes de partidos políticos. Os termos compilam decisões e declarações de Lula. Continua a nota da coluna do Estadão. Lula desautorizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao ajuste fiscal. Obrigou a idas e vindas em temas como taxa das blusinhas, reoneração da folha de pagamento, atualização da faixa de isenção do imposto de renda e a portaria do PIX. 2 frases são repetidas à exaustão entre antigos aliados do petista. Abre aspas, Lula não é mais o mesmo. Ou, Lula perdeu a paciência para fazer política. A queixa é que ele não conversa mais com a base, não recebe os deputados, nem tem diálogo com governadores e nem com prefeitos. Com isso, políticos aliados começam a se distanciar e não fazem esforço nos estados para melhorar a avaliação de Lula. Com o lema "O Brasil voltou", Lula focou a agenda exterior por 2 anos e esqueceu que a preocupação do brasileiro na vida real é com segurança e com saúde. Agora vamos para a página dos editoriais do jornal O Estadão. O primeiro editorial, a marra de Lula na Eletrobras. Após quase 2 anos de disputa no STF, a Eletrobras capitula, aprova aumento no número de vagas em seu conselho e abre espaço para o governo retomar sua influência na empresa. Segundo editorial, a inconveniente adesão à OPEP. O governo faz malabarismo verbal para justificar a participação numa OPEP cada vez mais influenciada por Rússia e Estados Unidos, e na qual, como já afirmou Lula, não apitará nada. Agora vamos para as páginas de política do estado de São Paulo. Primeira matéria é sobre esse encontro lá em Santos, São Paulo, entre Lula e o governador Tarcísio de Freitas. Diz assim: Lula enaltece parcerias com Tarcísio, mas governador é hostilizado em evento. Presidente da República diz que o chefe do Executivo Estadual de São Paulo está fazendo história ao trabalhar com o governo federal, mas
aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, é vaiado lá na cerimônia, e houve críticas sobre o golpe e sobre o dia 8 de janeiro de 2023. No centro da matéria, o jornal destaca o gráfico sobre a última pesquisa de avaliação do governo de São Paulo. A pesquisa ouviu 1.644 eleitores entre os dias 19 a 23 de fevereiro. Aqui eles mostram a prova, é esta linha azul, desaprova é a linha vermelha e não sabe, não respondeu, essa linha cinza. O governo de São Paulo estava com avaliação de 62% em abril de 2024, em dezembro do ano passado, 61%, e em fevereiro de 2025 continua com 61% de aprovação. Isso a gestão de Tarcísio de Freitas. Em abril de 2024, a pesquisa deu 29% de desaprovação. Em dezembro do ano passado, 26% de desaprovação. E agora ficou em 28%, agora em fevereiro, ficou em 28% de desaprovação. Não sabe e não quis responder, 8% em abril de 2024, 12% aumentou em dezembro de 2024 e agora em fevereiro de 2025 ficou em 11%, não souberam, não quiseram opinar sobre o governo de Tarcísio de Freitas. Métodos ultrapassados ampliam a impopularidade. Lula defende Ministério da Saúde com um pouco mais de agressividade política. O presidente atribui substituição na saúde de Nízia Trindade para Alexandre Padilha e algumas trocas à necessidade de dar mais agilidade e rapidez ao governo. Disse Lula: eu já tenho a pessoa escolhida para comandar a Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha, mas eu não posso avisar agora porque não conversei com a pessoa ainda, disse Lula ontem em São Paulo. O presidente especula sobre Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perguntou a opinião de aliados nos últimos dias sobre a possibilidade de nomear a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo com os partidos, com os governadores, com o Congresso Nacional. Segundo relatos, Lula ouviu avaliações negativas sobre essa ideia de nomear Gleisi Hoffmann como articuladora política do governo. Em janeiro deste ano, Gleisi Hoffmann foi convidada para assumir a Secretaria-Geral da República, comandada por Márcio Macedo. Nos últimos dias, no entanto, ela teria se movimentado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais. E seu nome passou a ser citado para esse ministério. Uma ida da petista para a Secretaria-Geral da República, porém, não está descartada ainda. O fato de Lula ter perguntado a aliados, a partidos aliados, a políticos aliados, o que achavam
de Gleice Hoffmann ser chamada para comandar a articulação política do governo, no lugar de Alexandre Padilha, ele que foi transferido para o Ministério da Saúde, foi entendido por governistas não como um sinal de que ele vá colocá-la nesse ministério, mas sim como um balão de ensaio para testar a receptividade do nome de Gleice Hoffmann. Por esse raciocínio, Lula só executará a ideia se não julgar o custo político alto demais. Os partidos do Centrão, por exemplo, querem que o próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais seja alguém de fora do PT. Os nomes mais mencionados entre eles são o do líder do MDB na Câmara, o deputado federal Isnaldo Bulhões, ele que é de Alagoas, é o mesmo estado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira trabalhando para isso, e também surge o nome do ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho. Ele é deputado federal licenciado, ele é do Partido Republicanos de Pernambuco, o mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Outra matéria nas páginas de política do Estadão. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822, disse o ministro Alexandre de Moraes. Após manifestação do Departamento de Estado americano, Moraes sai em defesa da soberania nacional e contra o imperialismo norte-americano. STF recebeu crítica como um ataque institucional. Em Amazonas, lá no estado do Amazonas, um magistrado, um juiz, liberou quase 150 milhões de reais da Eletrobras em 38 minutos, diz investigação da Polícia Federal. O juiz Jean Carlos Pimentel, da vara da comarca de Presidente Figueiredo, no Amazonas, acolheu o pedido feito por um advogado e autorizou o saque de 150 milhões da Eletrobras em 38 minutos, bem rapidinho. 13 minutos. Esse foi o intervalo entre a decisão do desembargador Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que autorizou a execução de quase 150 milhões de reais em desfavor da Eletrobras, e o pedido do advogado Bruno Eduardo Tomé de Souza para levantar o dinheiro. Entre o pedido do advogado e a decisão do desembargador, Elci Simões de Oliveira, durou 13 minutos. A movimentação no processo ocorreu no dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira. O desembargador despachou às 15 horas e 3 minutos. Elci Simões de Oliveira retirou uma restrição que ele próprio havia decretado, que impedia a execução do dinheiro penhorado da Eletrobras. Às 16 horas, às 15 horas e 16 minutos, o advogado solicitou o levantamento dos valores penhorados em favor de 10 pessoas físicas e jurídicas. O pedido foi direcionado ao juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da Vara Única da Comarca
da cidade de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, onde tramita o processo. Passados 38 minutos, quando foi 15 horas e 54 minutos, o juiz homologou as sessões e deferiu o levantamento do dinheiro, sem determinar nenhuma garantia e sem ouvir antes a outra parte, a parte desfavorecida, que é a Eletrobras. Foram emitidos 10 alvarás referentes a títulos de créditos emitidos em 1966 pela empresa, que juntos somaram 144.251,79. Uma agência bancária da cidade de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, processou os levantamentos e transferiu a maior parte do dinheiro no mesmo dia. O despacho foi 15 horas e 54 minutos, pois às 17 horas, 5 horas da tarde e 58 minutos, faltando 2 minutos para 6 horas, o dinheiro foi transferido. As decisões levaram ao afastamento do juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos e também está afastado da função o desembargador Elci Simões de Oliveira, afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eles foram desligados do trabalho por tempo indeterminado. O afastamento foi decretado pelo ministro Mauro Campbell, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscaliza o Poder Judiciário. Procurados pelo Estadão, pela reportagem do jornal, os magistrados não quiseram comentar o caso. Em sua decisão, o ministro do CNJ, ele que é o corregedor, o Mauro Campbell, chamou a atenção para a rapidez do caso. Foi rapidinho. Isso foi de 15 horas e alguma coisa até 5 horas da tarde. Em 2 horas foi feita a liminar, foi feito o desbloqueio e foi feito o saque dos quase 150 milhões de reais. Isso numa agência, não na capital, Manaus, mas numa agência do interior. Cidadezinha pequena da região metropolitana de Manaus. Disse assim o ministro Campbell na sua decisão: as circunstâncias narradas na inicial são estarrecedoras, revelando que, em aceleradíssimo trâmite processual, mais de 150 milhões de reais foram liberados por decisões judiciais, possibilitando a percepção, em juízo preliminar, de que os respectivos prolatores das decisões não tenham adotado a cautela necessária que o caso demandava. Fecha aspas, escreveu o ministro Mauro Campbell. A Eletrobras conseguiu recuperar a maior parte do dinheiro. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e obteve uma decisão favorável do ministro Benedito Gonçalves para determinar aos bancos que estornassem os valores à Eletrobras. E o caso ainda não terminou, está nas mãos do CNJ, que esses 2 magistrados, o juiz Jean e o desembargador Elci, podem ser punidos. E na justiça, interessante que a maior punição na justiça é a aposentadoria deles. Ele não precisa devolver nada.
Eles são aposentados compulsoriamente. Essa é a punição que os magistrados pegos em malfeitos é a pena maior. Estatal defende, que é a Eletrobras, defende a apuração de vícios processuais da Justiça. Na editoria internacional, a primeira matéria é uma reunião na Casa Branca entre o premier britânico que pede garantias para a Ucrânia. O Trump disse confiar em Putin, que é o presidente da Rússia. Oriente Médio. Israel se recusa a sair de corredor estratégico da faixa de Gaza. Rejeição pode desencadear crise com o Egito, que atua como negociador da trégua entre o governo israelense e o grupo terrorista do Hamas. Coreia do Norte envia mais soldados à Rússia, diz o governo sul-coreano, e manda soldado para a Rússia para reforçar a guerra contra a Ucrânia. Líder curdo pede fim da luta separatista na Turquia. Editoria Metrópole do jornal Estado de São Paulo. Antes do carnaval, aumentam testes positivos para Covid-19, gripe e VSR. No Distrito Federal, dá positividade de 30%, seguido do Paraná, com 27%. São Paulo fica em terceiro lugar de teste positivo para a Covid, com 24%. Pandemia ainda levou a uma mudança na sazonalidade de transmissão de outros vírus. Portanto, muito cuidado para quem for brincar em São Paulo nesse carnaval. Tem que brincar de máscara, senão pega o vírus da Covid-19. O índice lá é de 24%, no Paraná 27% e no Distrito Federal é 30% de testes, de cada 100 testes feitos, 30% dá positivo para a Covid. Ainda estou internando pacientes com Covid. Está longe de acabar, diz o infectologista David Wippe. Ele foi considerado alarmista por colegas ao estimular que de 1% a 10% da população brasileira poderia ser infectada com Covid-19. Governo declara emergência contra incêndio, isso aqui é o Ministério do Meio Ambiente. Portaria permite contrato de emergência de brigadistas. O quadro mais crítico projetado hoje é do Pantanal, que terá sala de situação. E ao decretar emergência, fica o governo e o Ministério do Meio Ambiente a contratar de uma maneira mais rápida, sem o processo burocrático da licitação. Carnaval. Anhembi verá da tradição negra e índia atributos ao ator Zé Celso, já faleceu, e também ao cantor Cazuza, também já falecido. Jogatinas, universos literários e a música Aquarela de Toquinho e Vinícius de Moraes também terão lugar na Passarela do Samba Paulistano, lá no Anhembi. Justiça de São Paulo decreta inconstitucional, Justiça de São Paulo declara inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes
que veta o uso do transporte por mototaxista lá, através de Uber. A prefeitura diz que vai recorrer à instância superior, assim que for notificada da decisão. Para o juiz que decretou inconstitucionalidade na medida do prefeito Ricardo Nunes, a legislação que regulamenta o transporte é federal e autoriza esse tipo de serviço que o Ricardo Nunes não quer deixar. E a briga está aí entre essas empresas de aplicativo, 99, Uber, tentando implantar o transporte via moto, e o prefeito não deixa. O prefeito não deixa, e também tem uma polêmica sobre esse assunto na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo. Páginas de esportes. E-mails à FIFA, mensagens por e-mail à FIFA e 8 advogados. As armas do Palmeiras na luta por Vitor Rocha. Com advogados no Brasil e na Espanha, o clube recebeu 2 negativas da La Liga, antes de conseguir o aval da FIFA para liberar a transferência do atacante. Fórmula 1, motivado com ida para a Ferrari, o corredor Hamilton diz ser incomparável, que é Hamilton, a pronúncia. Argentino, Aguileri é contratado e vai ser o 4º lateral esquerdo do Corinthians. Ganso, no Fluminense, é liberado para voltar a treinar após novos exames. Caderno de Economia e Negócios. Primeira matéria é o assunto de capa, de manchete hoje do jornal. Petrobras se desvaloriza em 24,7 bilhões de reais após a divulgação do balanço do ano passado. A presidente Magda ressalta investimento e as ações da companhia caem em um dia depois da divulgação do resultado ruim no 4º trimestre de 2024 e de pagamentos de dividendos aquém do previsto pelo mercado. Mas, apesar da queda nas ações da Petrobras, as ações da companhia mantêm recomendação de compra. Mesmo com a divulgação desse prejuízo, a recomendação do mercado é que compre as ações da Petrobras, que vale a pena. Agora vamos para o jornal O Globo. E nas páginas internas do jornal O Globo eu começo mostrando os editoriais da edição desta sexta-feira. Primeiro editorial. O Departamento de Estado erra ao criticar o Supremo. O governo americano se manifestou em conta oficial sobre decisão da Justiça brasileira relativa às redes sociais. Segundo o editorial, o acordo para liberar as emendas parlamentares é passo necessário. Plano homologado pelo ministro Flávio Dino impõe que sejam conhecidos os responsáveis por verbas indicadas pelas comissões técnicas do Congresso Nacional. Editoria de Política. Escolha sob disputa. Partidos do Centrão defendem nome de fora do PT na articulação política do governo e demonstra incômodo com o fortalecimento do nome da deputada Gleice Hoffmann para a pasta. E diz ainda que os cotados para o posto
o posto de articulador político do governo. Tem a Gleice Hoffmann, tem o senador Jacques Wagner, tem isso dentro do PT, os dois dentro do PT. Fora do PT, são cotados o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, e o Silvio Costa Filho, do Republicanos. Aqui as fotos dele. O ministro Flávio Dino pede urgência e o STF votará a partir de hoje, começará a analisar a partir de hoje o pagamento de emendas parlamentares durante o Carnaval. O julgamento, ele é aquela sessão online, e já começa hoje. Ministro Flávio Dino disse a parlamentares que a questão está 80% resolvida com a proposta de trabalho que foi enviada pelo Congresso em sintonia com o governo federal. Agora falta o Congresso cumprir com a sua parte. E quais são os pontos principais desse plano compromisso que o Congresso mandou para o Supremo? Primeiro, mecanismo de transparência. O plano pretende aumentar a transparência das emendas de comissões e de bancada. São dois tipos de emendas: emendas de comissões e emendas de bancadas parlamentares por estado. Agora em 2025, com atas e planilhas padronizadas para aprovação e indicação para a execução. Esses dados seriam divulgados amplamente. Segundo ponto, compromisso assumido no documento do Congresso. Os parlamentares, identificação de autoria. Os parlamentares que indicaram as antigas emendas do relator entre 2020 e 2022 serão identificados no portal da transparência, assim como quem indicou emendas de comissão entre 2022 e 2024. Outro compromisso: emendas PIX só com plano de trabalho. No caso da modalidade emenda PIX, que é a de transmissão direta, não será permitida a execução sem plano de trabalho. Quando a lei orçamentária de 2025 for aprovada, estão prevendo para o dia 11 de março, será editada uma portaria com procedimentos para indicação de emendas. Emendas de comissão. A forma como a emenda de comissão é indicada hoje impede saber quem é o padrinho daquele dinheiro enviado para uma prefeitura, enviado para o Estado. Agora, as casas, Câmara Federal e Senado garantem que o nome do autor da indicação ou a que solicitou estará no portal da transparência. O que está bloqueado? Seguem restritos os pagamentos de emendas de comissão e dos restos a pagar das antigas emendas de relator, devido à falta de indicação dos autores, o que o plano conjunto tenta resolver. O plano conjunto do Congresso Nacional e do Governo Federal. Ministro Alexandre de Moraes rebate os Estados Unidos e diz que deixamos de ser colônia em 1822, quando às margens do riacho Ipiranga, diz a história, Dom Pedro gritou independência ou morte. O Itamaraty consultou o ministro Alexandre de Moraes sobre os termos da nota divulgada na quarta-feira em resposta às críticas do governo Trump através do seu Departamento de Estado.
Nota essa que a embaixada aqui dos Estados Unidos, aqui do Brasil, replicou. Ministro Cristiano Zanin nega novo pedido de Bolsonaro por mais prazo. Moraes refutou dar mais tempo para a resposta à denúncia, enquanto Zanin disse não se considerar impedido para o julgamento. Ainda ontem houve um boato de que ele teria se considerado impedido, ele disse que não, ele vai votar sim, no caso, nesse processo de trama de golpe de Bolsonaro. Agora aqui a matéria sobre o encontro de Lula com o Tarcísio de Freitas lá em Santos. O jornal Globo diz o seguinte: Tarcísio larga na frente na busca por reeleição ao governo de São Paulo. Ex-ministro é o nome mais competitivo entre os testados em São Paulo e tem vantagem sobre Haddad, Marçal e França. Lula é mais mal avaliado do que os governadores dos 8 estados onde foram feitas a pesquisa do Instituto Genial Quest. Desempenho do governador no estado. Olha aqui. Aprovação 61%. Avaliação do governo 41%. Tarcísio merece ser reeleito? O Instituto Quest fez essa pergunta para os entrevistados. 55% dos entrevistados disseram sim, ele merece ser reeleito, governador de São Paulo. 36% disseram não, ele não merece ser reeleito governador de São Paulo. E 9% não responderam ou não quiseram, não souberam ou não quiseram opinar. Intenções de voto para governador de São Paulo, feita agora, para 2026. A eleição é no próximo ano. Nas intenções de voto, o Tarcísio de Freitas, atual governador, aparece com 38%, Fernando Haddad, do PT, 15%, o influenciador digital Pablo Marçal, do PRTB, 12%, e o ex-ministro, Márcio França, ex-governador do PSB, aparece com 6%. Lula e governador de São Paulo trocam afagos ao lançar o edital para obra de construção do túnel Santos-Guarujá. O leilão mesmo dessa obra, o leilão para escolher a empresa que vai fazer a obra, está previsto para ser realizado no dia 1º de agosto deste ano. No Paraná, o senador Sérgio Moro está em primeiro lugar, apesar da aprovação alta do governador Ratinho Júnior. Com Cleitinho na ponta, o governador Zema sofre ao cacifar o vice lá em Minas Gerais. Em Goiás, o governador Caiado vê preferido liderar contra o ex-governador. Lá no Paraná, 81% aprova o governador Ratinho Júnior, mas na pesquisa de intenção de voto para governador em 2026, o Sérgio Moro tem 30%, o Rafael Greca, do PSD, tem 18%, a Cristina Greame, do Podemos, tem 10%, o Zeca Disseu, deputado federal do PT, tem 7%, indecisos 15%, disseram que votariam nulo, ou não vão votar, ou vão se abster, 20%. Lá em Minas Gerais,
a aprovação do governador Romeu Zema é de 62%. A desaprovação é 30%. Não souberam responder 8%. Mas as intenções de voto para o governo de Minas Gerais, o senador Cleitinho aparece com 33%, o Alexandre Calil com 16%, o Rodrigo Pacheco, senador da República e ex-presidente do Senado, aparece em terceiro com 8%, e o Matheus Simões, do Partido Novo, que é o partido do Romeu Zema, do governador, aparece com 4%. Indecisos, 18%, e votariam branco, nulo ou não vão votar, 21%. No Goiás, a aprovação do governo de Ronaldo Caiado está 86% de aprovação, o governo dele. 9% apenas desaprovam e 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. As intenções de voto para governador nas próximas eleições lá no Goiás. O Daniel Vilela, do MDB, aparece com 24%. O Marconi Perillo, ex-governador e presidente nacional do PSDB, aparece com 15% das intenções de voto. A Adriana Acorsi, do PT, com 8%, o Vanderlan Cardoso, do PSD, com 7%, o Gustavo Gaia, do PL, com 6%, o Wilder Moraes, do PL, com 3%. Indecisos, 18%. Disseram que vão votar branco, vão anular o voto ou não vão votar, 19%. No Rio de Janeiro, a corrida para 2026, o atual governador Cláudio Castro tem a gestão mais mal avaliada e o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, desponta na corrida para 2026. O governador é o único entre os 8 testados, dos 8 pesquisados, com mais rejeição do que aprovação. Prefeito lidera disputa pelo Palácio do Guanabara. Prefeito do Rio, o Eduardo Paes, que é do PSD. E é porque o Cláudio Castro escapou agora recentemente da cassação. O TRE, a Justiça de Primeiro Grau, pediu a cassação dele. Aliás, não pediu, quem pediu foi o Ministério Público, mas o juiz decretou a cassação, só que ele recorreu ao TRE e o TRE, com uma votaçãozinha bem apertada, livrou o Cláudio Castro da votação por irregularidades cometidas na campanha. Vamos ver aqui como está aqui a popularidade do Cláudio Castro, ele que é do Partido Liberal do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Indicadores de popularidade no Rio. Aqui diz, aprovação do governo, 42%. Desaprovação, 48%. Não souberam responder, 10%. O Rio, perguntaram assim, o Rio de Janeiro está no rumo certo, o governo, ou no rumo errado? 81% disse está no rumo errado e 19% está no rumo certo. Em comparação a outros estados, o Rio está melhor ou está pior? Foi outra pergunta feita pelo Instituto Quest. Aí responderam, em comparação com outros estados, o Rio está pior ou está melhor? 62% disseram que está pior.
25% diz que está melhor e 13% disseram não saber responder. A intenção de voto agora para as eleições do próximo ano. Intenção de voto para governador do Rio de Janeiro, eleição em 2026. Quem é que desponta? Quem desponta é o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Está com 29% das intenções de voto para governador. Depois vem, sabe quem? O senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, com 20%. Eduardo Paes com 29%. Segundo colocado, Flávio Bolsonaro com 20%. Aí, em terceiro lugar, vem a deputada federal Benedita da Silva, com 7%. Depois vem o Washington Reis, com 5%. Depois vem o Rodrigo Bacelar, com 2%. E depois Mônica Benício, do PSOL, com 1%. Nas intenções de voto, 24% disseram que vão anular o voto ou não vão votar e 12% disseram que estão indecisos. 12% de indeciso e 24% diz que vão anular o voto. Na editoria de Brasil, a primeira matéria é sobre, para não repetir 2024, estado de emergência ambiental é antecipado para evitar mais queimadas. E esse estado de emergência foi publicado pela ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente. Em São Paulo, a Justiça derruba o decreto do prefeito Ricardo Nunes contra a atuação dos mototaxistas. A decisão considerou inconstitucional a norma do prefeito ou da prefeitura, sob o argumento de que o serviço é permitido por legislação federal. Com essa matéria sobre essa briga da Prefeitura do Rio de São Paulo com os mototaxistas, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês, véspera de carnaval. A gente encerra agradecendo mais uma vez a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Depois dê uma passadinha no blog do Edson Silva. Lá você verá matérias sobre os bastidores da política aqui de Fortaleza, da política estadual, matérias sobre o Poder Judiciário, sobre gestão pública e um bom carnaval e até a próxima oportunidade.